Meus amados, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com de Gênesis a Apocalipse. Uma análise da palavra de Deus para as nossas vidas. No conteúdo passado, nós falamos sobre o encontro de Jacó com Labão, este que veio ao seu encontro, e houve aquele acerto, aquele acordo ali naquela montanha onde Jacó estava acampado. Labão retornou para Padã-Arã e Jacó continuou a sua marcha no pasto do gado para Canaã. Nesse conteúdo estaremos, portanto, vendo dois encontros: Jacó e a sua comunhão com Deus e o seu encontro com Esaú. Antes de encontrar-se com Esaú, ele tem um encontro extraordinário com o Deus de Abraão. Isto é muito interessante. Por isso, nós iremos agora analisar esse primeiro encontro de Jacó com Deus, de Jacó com os anjos de Deus. Que maravilha! E depois é que ele tem um encontro com o seu irmão. No capítulo 32, versículo 1 e 2 do livro de Gênesis, à medida que Jacó e sua família continuam em seu caminho, olha que interessante. Anjos de Deus vêm ao seu encontro. Vamos ler os primeiros dois versículos do capítulo 32, que diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Maravilhoso quando isso acontece na vida de um homem de Deus que anda com Deus. Deus revela que também está com ele. Nos versículos 3 e 5, Jacó tem informação de que Esaú está vindo ao seu encontro. E isso deixa o coração de Jacó temeroso, muito abatido. Sabendo que Esaú está próximo, o que ele faz? Ele então envia mensageiros a seu irmão, prometendo-lhe muitas riquezas. Essa mania de querer burlar situações de barganha, de tentar subornar pessoas, e mesmo nessas condições, ele tenta mais uma vez trapacear Esaú, oferecendo-lhes prêmios, riquezas, em troca de segurança. Mesmo vendo Deus e os seus anjos presentes, ele teme a fúria de Esaú. Nos versículos 3 ao 5, a palavra de Deus diz: Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor.
que me receba bem. Veja a aflição no coração deste grande servo de Deus. Ele estava temeroso de que seu irmão poderia vingar-se daqueles casos que aconteceu lá no passado. Esse plano elaborado por ele é estendido pelos seus servos, pelos seus serviçais, que vão até Esaú. E Jacó entra em pânico. Foi um momento mais tenso na vida desse grande servo do Senhor. Analisamos aqui, portanto, o versículo 6 ao versículo 8. Os mensageiros retornaram com notícias amedrontadoras. Eles disseram para Jacó: meu senhor, Esaú está vindo aí com 400 homens montados a cavalos, cavalos de guerra. Vinham furiosamente, rápido, com animais rápidos. 400 homens ao encontro de Jacó. Jacó entra em pânico. Olha a estrutura emocional deste homem de Deus. Mesmo tendo ele primeiro um encontro com o exército de Deus. E ele mesmo nomeou de Maanaim aquele lugar, porque ele viu o exército de Deus. Como disse um dia Eliseu para o moço: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele possa ver quem está conosco. E o moço, quando viu milhares de cavaleiros de Israel, carros de fogo, Eliseu respondeu: mais é o que está conosco do que o que estão com ele. E a mesma coisa ocorre aqui com Jacó. Deus se revelou em primeiro lugar para ele antes de Esaú, para mostrar para Jacó que mais está com ele do que aqueles que estavam vindo da companhia de Esaú. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Isso aqui mexeu com a estrutura emocional de Jacó. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Jacó estava temeroso, um coração angustiado, pois ele não esperava que Esaú poderia fazer um acordo de paz como Labão fez com ele. Ele tinha pendências para tratar com Esaú. Mas Deus, quando está no comando de nossas vidas, quando Deus está no comando da sua vida, as coisas não acontecem como a gente prevê, deduz. Por isso Deus, em primeiro lugar, se revelou a ele, mostrando para ele que Deus é mais poderoso do que 400 cavalos e cavaleiros de Esaú. Ele então parte para a oração. Jacó parte para buscar ao Deus de Abraão. No texto sagrado nós vimos que Jacó relembra a Deus a aliança que o Senhor fez com Abraão e ele clama a Deus por ajuda. É aqui que Deus começa a trabalhar profundamente com a natureza pecaminosa de Jacó. É aqui que Deus muda não só o seu nome, mas a sua natureza. E daqui ele deixa o Jacó para trás e segue avante como um Israel, aquele que luta com Deus. Que coisa interessante, magnífica são as Escrituras.
Pois bem, veja então aqui nos versículos 9 ao 12 a sua campanha de oração, a sua busca a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. A Bíblia diz assim, olha: Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão. Interessante, ele não disse de Isaque, de meu pai Abraão. Ele estava invocando ao Deus que fez promessas com Abraão, conforme vimos nos conteúdos passados. Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. O versículo 12: Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Esta oração comoveu a Deus. Foi por isso que mesmo antes dele orar, Deus já fez com que ele enxergasse exército de anjos ali com ele. Antes do encontro com Esaú, Deus se revelou a ele com uma visão extraordinária, justamente para que ele não temesse. Mas como o homem é falho, como o homem sempre teme, mesmo Deus manifestando a sua presença, ele entrou em pânico e foi buscá-lo em oração. Antes de encontrarmos nossos Esaús, certamente iremos encontrar os anjos de Deus. Se nossos olhos não se mantiverem fechados, nós os perceberemos. O mundo está cheio do ministério dos anjos. Existem mais a nosso favor que contra nós. O capitão das hostes do Senhor está tão perto de nós como estava de Josué, e seus esquadrões aguardaram apenas nosso grito de guerra. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? Lembra de quem fez esta oração? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Quando Jesus Cristo estava sendo julgado por Pilatos, escarnecido pelos escarnecedores, ele poderia simplesmente orar a Deus e Deus mandaria um exército de anjos ali. Mas ele não veio para aquele tipo de batalha. A batalha de Jesus Cristo foi contra o pecado e o diabo, e ele o venceu. Ele venceu o pecado, venceu o diabo e nos deu o prêmio da salvação. E a mesma coisa com Jacó. Ele não deveria temer, mas como homem ele temeu. Estremeceu as bases, mesmo Deus revelando ali a sua presença. Quando Josué sozinho foi buscar a Deus, temendo os inimigos, o Senhor apareceu a ele e ele viu o anjo do Senhor. Não tema, Josué. Apenas grita, diga ao povo que grita. E ele viu Deus ali.
E assim é com você, meu irmão. Às vezes, na luta da sua vida, você olha em volta, só vê águas, mares, tempestades, mas Deus está tão perto de você que você nem imagina. Abra os teus olhos espirituais e veja o exército do Deus vivo que está aí acampado ao seu redor. Os anjos de Deus, eles lutam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que glória, que maravilha! E isso estava realmente acontecendo com Jacó, mesmo com o seu coração angustiado. Em tempos de provação, podemos correr para Deus e com toda justiça clamar por sua proteção, desde que possamos demonstrar que estamos vivendo segundo o plano dele e fazendo a sua vontade. Foi a notícia trazida por seus mensageiros de que Esaú se aproximava, que levou Jacó a fazer essa oração maravilhosa. Mas sua oração o impediu de tomar as providências que podia para a segurança dos seus entes queridos. E ali o que acontece? Acontece um encontro fundamental, importante com seu irmão Esaú. E Deus ele então começa a fazer planos. Esaú, mesmo tendo essa experiência maravilhosa, ele começa a fazer planos para o encontro com seu irmão. O humano, o lado humano, termina prevalecendo e ele faz um tipo de barganha, tentando subornar a suposta ira, o espírito de vingança do seu irmão. Mas isto nós veremos no próximo conteúdo. Que Deus lhe abençoe, que esta palavra tenha servido para você como um elevo espiritual. Compartilhe a mesma, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, e isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, em nome do Senhor Jesus.